O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente da nossa querida Irmandade, chamemos um hino. Hino 341, a qual eu convido a nossa Irmandade aqui na igreja, também a nossa Irmandade que está em casa, a cantar com alegria, com comunhão, com virtude e com vontade de espantar o frio também, e já ajuda bastante, né? E no 341, com alegria. Glória ao Senhor, aleluia. Nesta mesma comunhão, queridos irmãos e irmãs, chamemos outro hino. Hino 69. Glória ao Senhor, aleluia. Yeah.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, um hino para a oração. Quem se sente de chamar? Um hino para a oração. Vamos cantar então o hino 221.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, esse é o momento que nós iremos aos pés do Senhor com oração, apresentando ao Senhor as nossas faltas, confessando ao Senhor tudo aquilo que temos feito que não seja aprovável aos olhos do nosso Deus. Entregar ao Senhor também os nossos pedidos de oração, queridos irmãos. Quem passou pela portaria hoje pede que seja anunciado por famílias, por causas, por tribulações, por enfermidades. Tantos pedidos, irmãos, que têm chegado ao nosso conhecimento, irmãos que pedem pedidos particulares, os grupos de comunicação da igreja, a Irmandade que pede através da lista de transmissão do YouTube, do Facebook, de diversos canais que nós temos. Todos pedem porque confiam na providência do nosso Deus. Nós devemos, irmãos, acreditar que quando nós pedimos, o Senhor está pronto para nos atender. Quem passa, irmãos, por vales, quem passa por terra seca, quem passa por enfermidade, acredita, alcança e tem que testificar que o Senhor ouviu a sua oração. Então, não se canse de contar as boas novas, não se canse de anunciar Jesus Cristo, mas se você está passando pelo vale, creia, Cristo Jesus tudo pode fazer por nós. Pediremos pelos pedidos que da Irmandade tem conhecimento e apresentaremos o santo serviço de culto, também um irmão que nós estávamos pedindo oração por ele, irmão Anderson, saiu da UTI pelo que consta, está se recuperando bem e em tudo o nome de Deus está sendo glorificado. Juntos em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Bendito és tu, Rei da paz, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração mais uma vez, ó Senhor, para Te render graças pela promessa que Tu tens feito para nós, que se formos firmes e fiéis à Tua palavra, moraremos contigo no trono junto no trono da Tua glória também. Graças Te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento, Senhor. Graças Te damos porque até aqui a Tua mão tem nos ajudado. Te somos gratos, Senhor, por todo o bem alcançado das Tuas mãos. Todavia, Senhor, o nosso culto se celebra aqui em Barueri, mas nossa Irmandade nos acompanha de diversos lugares. É verdade que estamos vivendo dias difíceis na terra, onde o frio está muito forte, aqui no sudeste, no sul do Brasil, onde, Senhor eterno, falta alimento em muitas casas, e nós te pedimos, Senhor, que Tu não deixe nenhum dos pequeninos seu perecer, antes desperte o norte, o sul, o leste, o oeste, Senhor, mas que todos possam ser alcançados pela benevolência que vem do trono da Tua glória, Senhor. Desperta, Senhor, os Teus filhos na terra para levar mantimento, calçado, vestido, Senhor, conselhos, medicamentos, o que for necessário, o que estiver faltando na vida dos Teus filhos, Senhor, prepara pelo amor do Teu santo nome. Senhor eterno, tem misericórdia de nós, porque nós somos, Senhor eterno, falhos na Tua presença. Tu, com Tua benevolência, com a Tua bondade infinita, ainda assim, Senhor, nossos caminhos não são perfeitos na Tua presença, por isso nós Te pedimos por essa oração, perdoa as nossas faltas pelo amor do Teu nome, permita que possamos, Senhor eterno, sair da Tua casa nessa noite, nós que recebemos o Seu santo culto, Senhor eterno, nas nossas casas, possamos terminar o santo serviço de culto com as nossas vestes brancas, Senhor eterno, porque Tu és Deus que perdoa as nossas faltas, Senhor, e renova as Tuas misericórdias sobre nós. Ó Deus de piedade santo, apresentamos nessa oração, Senhor, todos os pedidos que são feitos menção na portaria, através dos grupos de comunicação da igreja, Senhor. Nós Te clamamos, Senhor, nós Te invocamos, ó Pai, para que Tu possas se lembrar de nós, Senhor. Quem pede, pede porque confia na Tua providência.
benevolência. Por isso nós te pedimos, Senhor, onde há enfermidade, Senhor eterno, coloca a saúde, Pai, pelo amor do teu santo nome. Onde há provações, Senhor eterno, diversas, seja material, seja espiritual, Senhor, que haja, Senhor eterno, o vento da alegria, o vento da esperança, o vento da prosperidade sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor, e por aqueles que temos orado também. Quanto, Senhor eterno, dos teus filhos, quanto dos teus pequeninos na terra, Senhor, andam de maneira perdida nessa terra, Senhor eterno, permita que todos possam ser alcançados, ó Pai, permita que todos possam se encontrar em Ti, Senhor, e permita, Senhor eterno, que possamos deixar dos nossos velhos costumes e possamos, Senhor eterno, nos encaminhar para o centro da Tua vontade também. Te apresentamos as autoridades constituídas no Brasil, no mundo, Senhor eterno, te apresentamos a nossa nação brasileira, os nossos governantes, Senhor, te apresentamos a nossa irmandade onde quer que eles estejam, Senhor, esteja conosco pelo amor do Teu nome e permita que nas nossas bocas sempre possamos elevar a nossa voz para render graças pelos favores alcançados às Tuas mãos. Senhor, nesta noite te pedimos, se for da Tua vontade, prepara testemunhos que sejam para edificar a nossa alma e mais uma vez, Senhor, não nos despeça vazio, antes venha com a Tua presença, Senhor, a Tua benevolência, revelando para nós os Teus sábios conselhos através da Tua santa e bendita palavra. Tudo isso pedimos, Senhor, com rendimento de graças, por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive eternamente. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Quem se sente, queridos irmãos, chamemos outro hino. 322. Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, queridos irmãos e irmãs, se há entre nós algum irmão, alguma irmã, irmãos ou irmãs que sente de agradecer a Deus pelos favores alcançados das mãos do Senhor, estamos na liberdade dos testemunhos. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, misericórdia que o Senhor tem tido com a nossa alma. Estive um tempo afastado aí, irmãos, uma correria muito grande, trabalho, nos outros projetos que o Senhor tem ali confiado para nós, irmãos. Esse tempo de frio tem sido bem corrido, irmãos, porque nós precisamos sentir na pele o que os nossos irmãos sentem, né, irmãos? Eu digo irmãos porque somos todos criaturas, todos formados por Deus. E num determinado dia eu estava em casa, chegou uma ligação para nós ali, irmãos. E a serva de Deus passou a necessidade de fazer um resgate de um rapaz, morador de rua, dependente químico. E eu falei assim, conversei com a serva de Deus, falei para ela dar um jeito de a gente poder conversar com aquele jovem. E eu marquei que iria fazer o resgate dele na sexta-feira. Mas eu trabalhando, irmãos, eu observando aquele frio tão intenso, entrou um temor no meu coração daquele jovem morrer de frio. Porque uma noite anterior, ela falava que ela olhava pela janela e via uma fogueirinha, e ele ali na fogueirinha durante a madrugada toda. E ele testificou para ela que não dormiu com medo de morrer congelado. E aquilo entrou no nosso coração de uma forma muito forte. Eu estava executando um trabalho aqui em Barueri, ele chegou lá, era 11 horas da manhã, larguei todas as ferramentas, peguei aquele rapaz, fiz a internação dele ali na cidade de Franco da Rocha, uma casa de apoio que tem nos ajudado, tem nos dado suporte para fazer esses resgates. E o Senhor muitas obras tem feito. E ali internamos aquele jovem. Na segunda-feira, irmãos, eu fui levar minha esposa no trabalho aqui em Cajamar, e eu lembro de ter ouvido que tinha oração aqui na segunda-feira. E, na verdade, a minha carne pedia para ir para casa, para descansar um pouco, mas o meu coração sentia de vir, irmãos. E Deus preparou, vim aqui na segunda-feira, encontrei as valentes aqui, nós ajoelhamos, oramos, e muito o Senhor alegrou o meu coração. O Senhor sabia qual que era a minha necessidade. E Deus dava uma oração para a serva de Deus e falava assim, que sabe o que nós passamos, as nossas necessidades, as nossas lutas. Porque, irmãos, existe um peso muito grande quando a gente faz esse trabalho, e muitas vezes a gente quer nos acovardar, a gente quer nos acomodar a uma zona de conforto na nossa vida. Mas ali essa Deus orava e a gente foi enchendo de Deus, falando, não, eu tenho que marchar, porque eu tenho um intuito assim, irmãos, nós estamos em tempo de guerra, não estamos em tempo de festinha não, é guerra travada, o diabo está arrebentando. Na clínica lá, irmãos, grande número é jovens agora que estão internados, sabe? E a gente começa a ver o quanto o diabo tem destruído as famílias. E eu sempre me pergunto, o que eu tenho feito para mudar isso? Eu até na segunda-feira, conversando com as irmãs, eu me perguntava o que eu tenho deixado, qual que é o meu legado aqui, de que maneira eu vou ser lembrado. E muitas vezes nós nos acomodamos e esquecemos disso. De ser lembrado simplesmente com o músico que sentou e acabou. Nós somos pescadores de almas, irmãos. Nós temos que guerrear, nós temos que lutar, porque o diabo está travando e levando para as trevas, e nós estamos despercebidos, dormindo, e nós precisamos acordar. E ali a serva de Deus apresentou a nossa necessidade, irmãos, e aí, esses dias, aí depois na terça-feira, eu passei por nada numa repartição, irmãos, e eu estava com uma dívida naquela repartição com o governo, de algo que passou despercebido e acumulou de uma forma que eu não conseguia pagar aquilo. E já vinha se arrastando há muitos anos, e aquilo aumentando, e eles foram bloqueando os meus bens, bloqueando. E para lidar com o governo é algo muito difícil, por uma desatenção minha. Mas eu agradeço a Deus que eu passando ali, naquela repartição, eu fui perguntar, peguei o protocolo, fui lá, e ele começou a puxar tudo aquilo. E de repente ele olhava para mim e falava, você não deve nada, aleluia. Eu falei, devo. Eu falei, eu devo. Ele falou, não, você não deve. Eu falei, eu devo. Irmãos, era mais de 10 mil reais. E eu falava, não, eu devo.
E ela falou, não deve. E foi passado todos os papéis ali. Isso é bondade de Deus com a nossa alma. É porque Deus ele é fiel, porque Deus sabe a nossa necessidade, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Irmãos, num tempo da nossa vida, estávamos construindo uma igreja no Parque Santana, ali em Santana de Parnaíba, e foi passada ali a necessidade que tinha para comprar, e cada um se prontificava, eu levo uma coisa, levo outra coisa. E ali o Senhor bradou no meu coração para que eu pudesse levar quantidade de mistura, irmãos. Mas aí eu não imaginei que era tanta mistura daquele modo. E a irmã falou, irmã, é tantas fatias de carne assim, assim, assim. Eu falei, Jeová, agora, mas nós tem palavra, vamos lá. Chegamos lá no açougue, pedi aquela quantidade de fatia. E eu lembro de ter visto o preço, então eu já calculava mais ou menos. E o rapaz colocou, pesou. Quando eu fui pagar, o valor ele era muito menor, irmãos, muito menor. E eu peguei o saquinho e voltei lá. Falei, moço, confere aí porque está errado. Ele colocou na balança de novo, pesou, deu o mesmo preço, me deu. Quando eu fui no caixa, eu olhei e falei, está errado. Eu voltei lá de novo. Quando eu cheguei lá, ele olhou e falou, meu jovem, tá certo. Quando eu ia em caminho para o caixa, o senhor falou, meu servo, sou eu que estou fazendo uma obra. Mas nós esquecemos, né, irmão? Conheço um servo de Deus, estava com algo travado na vida dele, um caminhão, irmão. E ele não conseguia vender. Ele não conseguia vender, não conseguia vender, não conseguia vender. A gente trata ele como servo de Deus. Ele não é cristão, mas é um cara muito prestativo na obra de Deus. Faz tudo, irmão, ali naquela região, trabalhando na igreja. E ele falou assim para a esposa dele, missionária, irmã Solange, falou, mulher, é o seguinte, dessa forma, ele é bem brutão. Se eu vender esse caminhão, eu dou tanto para a igreja. Ela falou, então pode separar o documento que você vai vender esse caminhão. Ele falou, eu quero ver. Ele terminou de falar com ela, irmão, passou poucos minutos, o telefone tocou, alguém interessado no caminhão. Ele falou, não, pode vir ver aqui o caminhão. O cara falou, não, eu estou indo para buscar o caminhão. E ali, irmão, Deus preparou, aquele homem veio, buscou, pagou ele e ele serviu a Deus naquilo que ele tinha prometido na obra de Deus. Então, muitas vezes eu me pergunto para mim, o que tem nos prendido para fazer o que Deus manda, né, irmãos? Qual é o nosso acanhamento, qual que é o nosso medo de se jogar na obra de verdade, irmãos? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Convido, irmãos, venha na segunda-feira. Eu já colhi o fruto da segunda-feira, está aqui orando com as mulheres de Deus. Nós precisamos orar, se juntar, estar em comunhão, irmãos. Irmãos, ore a Deus por nós nesse projeto. Hoje eu não consegui ir na cidade de Itu. São mais de 300 homens ali no culto de evangelismo que a gente faz. É muitas afrontas, irmão. Mas o Senhor tem sido fiel, o projeto Anjos da Noite também, que tem atendido mais de 70 pessoas que moram ali debaixo das pontes, que nesse frio eu não tenho que se alimentar, e a igreja tem me dado estrutura para me fazer essa obra. A Irmandade de Alphaville tem me ajudado a fazer essa obra. Não tem negado, irmão. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que a igreja me dá de eu poder fazer a obra. Tem a clínica também, ali do pastor Maurílio também, que sempre nos abre a porta, irmão. Quando vem uma necessidade, eu falo, pastor, preciso fazer internação, e ele abre esse espaço, a gente faz a internação. Irmãos, uma internação hoje é R$ 1.200 a R$ 1.400, né? Eu consigo fazer internação totalmente gratuita. É benção de Deus. Então, irmão, se você tem alguém aí perto de você que está passando essa luta, entre em contato com a gente. Tá os telefones que vão aparecer. Nós temos prazer, não tem horário, não tem hora. Nós vamos lá, vamos conversar, vamos explicar a necessidade que existe da pessoa ser transformada. Nós temos o lugar. Graças eu dou a Deus e graças à Irmandade, graças aos meus anciãos que têm me dado a oportunidade de fazer esse trabalho. Eu agradeço a Deus por essas obras, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família e pelo amor que o Senhor tem colocado no nosso coração junto a essa Irmandade, que eu amo de coração, irmãos. A minha trajetória de vida me ensinou a amar as pessoas um pouco mais, porque o Senhor, Ele é amor. Se não tiver amor, não tem obra, né? Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu preciso testificar para a igreja uma obra que Deus fez na minha vida. Eu tinha um processo trabalhista. Trabalhei numa empresa por cerca de 5 anos. Saí de lá em 2014. E aí a empresa estava com alguns problemas financeiros, entrou em recuperação judicial e eu não consegui receber todas as minhas verbas trabalhistas, né?
E aí, como foi passando o tempo, eu não queria entrar com... Na época, eu não queria entrar com um processo, porque eu achava que eu ia conseguir resolver, né, de uma forma extrajudicial. E pelo tempo que eu trabalhei lá, pelas pessoas, né, eu tinha contato direto com o dono, com o presidente. Então, eu tinha uma consideração, tem até hoje, né, porque foi o meu primeiro emprego, eu tive muita oportunidade de crescimento lá. Então, eu não me sentia à vontade de entrar com esse processo. Mas aí não teve jeito, por conta que a empresa estava em recuperação judicial, eu ia ter que ajuizar uma ação para habilitar um crédito para entrar na fila de como se fossem credores, né, para poder tentar receber alguma coisa. E aí eu ajuizei essa ação em 2015, fiz a audiência, acabei fechando um acordo. Só que depois desse acordo, aí teve que habilitar o valor que foi acordado. E esse processo de recuperação judicial da empresa ficou um bom tempo tramitando na Justiça Civil. De 2015 para 2021, praticamente 7 anos, né? E eu já não tinha mais esperanças de receber esse valor. Eu falava, meu Deus, a empresa está em recuperação judicial, eu nem sei se eu vou conseguir receber alguma coisa, porque assim, nem sei se ela vai conseguir pagar o que ela tem que pagar, né? Então, mas eu entreguei nas mãos de Deus, falei, seja feita a vontade de Deus, mas era um valor na época que ia me ajudar bastante. Aí, desde o ano passado, de tempos em tempos, eu entrava, consultava essa ação, né? É um processo bem gigantesco, é mais de 1.600 páginas, porque, como é em recuperação judicial, então não era só os empregados que não receberam, era as empresas também, prestadoras de serviço, enfim, era um processo bem extenso. E na época que eu ajuizei essa ação, eu ainda não era formada, então eu precisei de um advogado para poder me representar, né? E de tempos em tempos eu entrava em contato com o escritório, perguntava como é que estava, primeiro dava uma olhada, aí depois eu ligava para perguntar só para confirmar, e era sempre a mesma coisa. Tem que esperar. Olha, sem estimativa, na verdade eu já tinha perdido as esperanças, para falar a verdade. Aí quando foi, acho que o ano passado, o processo ele foi extinto. Na verdade, arquivado, né? Porque a empresa saiu da recuperação judicial. Então, foi finalizado, que tinha que finalizar lá na Justiça Civil, foi finalizado. E aí eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça. Falei, tá, mas e agora? Já que finalizou, porque a empresa já saiu do vermelho, né? Conseguiu continuar exercendo suas atividades e pagando, então, quer dizer, e o meu que não chega? Aí eu entrava em contrato com o escritório, era sempre a mesma coisa. Mas eu, como nos afazeres do dia a dia, nunca tinha parado para olhar o processo direitinho, tal. Olhava por cima e já saía. Aí quando foi, acho que no início deste mês, não, no mês passado, eu entrei em contato com o escritório, fiz alguns questionamentos, e aí os advogados de lá falaram, não, a gente vai levantar então. Falei, então, porque se já foi extinto lá o processo, já acabou o processo, se a empresa já conseguiu se recuperar financeiramente, então era para eu estar começando a receber alguma coisa, né? Porque quando que vai começar a pagar? E aí, com isso, acho que meio que surgiu aí um ponto de interrogação na cabeça dos advogados lá também, e eles foram vasculhar o processo, porque não era só eu que eles, não era só a minha causa que eles tinham no escritório contra essa empresa, né? Tinha outras pessoas envolvidas também. E aí eu esperei, falei, vou dar um tempo para ele, uns 15 dias, né? Porque eu sei que é um processo extenso, eles precisam de tempo para analisar, não é só eu. E aí eu entrei em contato novamente, conversei com a doutora, ela, olha, a gente está checando, ok. E aí quando foi 2 semanas atrás, numa quinta-feira, eu acordei, na verdade aquela semana eu estava um pouco desmotivada. As provas do dia a dia, né, os afazeres, as adversidades da gente, tem dia que a gente não acorda tão animado, né? Aquele dia eu só estava cumprindo com os deveres. Era um dia que eu estava, falei, não, hoje eu acordei, eu vou ter que fazer o que tem que fazer, o que precisa ser feito, vai acabar o dia e acabou. E aí eu lembro que eu saí para almoçar,
Parei para almoçar, sentei na mesa da minha casa, conversei um pouco com a minha mãe. E aquele dia eu estava bem assim, triste mesmo. Aí minha cunhada ligou, conversei um pouquinho com os meus sobrinhos, meu sobrinho brincando comigo por telefone, 3 anos. Aí e eu não estava muito assim, conversando com ele, dando atenção, mas não estava muito afim, sabe? Eu queria ficar quieta. Aí veio na minha mente que era para eu conversar com ele, né? Que através dele, como uma criança, aquele meu espírito, né, ia animar naquela minha situação. Aí eu conversei, fiquei mais animada, tal, encerrei a ligação e continuei sentada, pensando em algumas coisas. E aí, depois, quando eu comecei a almoçar, recebi uma ligação no celular, a doutora do escritório. Olha, Ayla, eu estou tentando falar com você tem um tempo já. Estou tentando ligar no seu celular, mas só dá ocupado. Eu falei, nossa, que estranho, porque meu celular está normal, inclusive eu estava com ele do lado. Mas até aí eu acho que, não sei se era algum impedimento, né, alguma barreira, mas aquele momento caiu por terra. E aí ela me disse que, depois de eles analisarem o processo, entrar em contato com a empresa para entender o que estava acontecendo, eles descobriram que a empresa estava pagando as parcelas dos acordos das pessoas, né, dos trabalhadores, desde maio do ano passado. Mas como a empresa não só fazia o depósito, não se identificava, e é um escritório grande, eles me explicaram, olha, caiu um valor na conta, o financeiro não conseguia identificar do que era, até porque não era só a minha ação, né, tinha de outras pessoas também, e esse valor foi ficando, e o financeiro não conseguia identificar. Então, como caía na conta, ficava lá. Mas aí, depois de levantada toda a situação, eles acabaram descobrindo que a empresa já estava pagando os acordos desde maio do ano passado, mas que o escritório não estava repassando esses valores por conta dessa coisa que estava em oculta. E aí, naquele momento, eu me animei muito. Falei, meu Deus do céu, eu nem contava com isso. Olha, para mim foi um milagre assim, muito grande. Eu tenho na minha vida como um milagre. Eu ainda lembro que eu falei para o meu pai e para minha mãe, eu falei, nossa, agora eu estou vendo a mão de Deus, sabe? O milagre. Porque aquela semana eu estava tão desanimada, porque algumas coisas não aconteciam, parece que algumas coisas estavam travadas e eu não conseguia, sabe, seguir. E ali eu vi a mão de Deus. Eu sei que com esse valor que eu recebi, eu consegui sanar alguns compromissos financeiros, inclusive os que eu já estava postergando para fazer mais para frente, porque eu sabia que eu não ia conseguir naquele momento. E para a glória e honra do Senhor, esse processo foi desvendado. Hoje eu estou muito feliz, muito contente. Eu sei que através da minha vida também, e da misericórdia de Deus, outros trabalhadores que precisou ajuizar a ação também começaram a receber. Glória né? a Deus. Porque era um processo que já tinha mais de 7 anos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E eu lembro que naquele dia, eu estava ouvindo uma missionária, que eu sigo ela, e num recado de 30 segundos, ela disse que Deus tem visto as suas lutas, parece que tudo na sua vida está parado, está estagnado, algumas coisas estão travadas, mas Deus manda te dizer que Ele vai te dar um motivo muito grande para você se alegrar. Glória E para a Deus. você se animar na presença dEle, para você saber que Ele é contigo. Aí eu vi aquilo, guardei para mim e falei, amém. Mas não esperava, assim, que acontecesse nada. Mas para a honra e glória do Senhor, naquele mesmo dia, eu recebi a ligação da Glória a doutora. Deus. Primeiro eu recebi a ligação dos meus sobrinhos, que me animou, que me tirou daquele estado de negacionismo. E em cerca de 1 hora eu recebi a ligação do escritório. Glória a Deus. E o que eu posso dizer para a igreja é que, assim, por mais que às vezes a gente dá alguma causa, alguma situação na nossa vida como vencida, como perdida, para Deus nada está perdido, nada é impossível. Então, através desse testemunho, para a honra e glória do Senhor, né, que vem edificar a vida de pessoas que também estão nessa mesma situação que eu, né, que tudo é no tempo de Deus. E muitas vezes eu cheguei a questionar o Senhor, falar, meu Deus, se sair daquele processo, né, me ajudar bastante, viu, financeiramente, mas eu sabia que era no tempo de Deus, e o tempo de Deus chegou para mim. Glória a Deus. Então, eu só tenho a agradecer. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus.
Mais algum irmão, irmã? Estão todos em paz? Glória a Deus. Podemos seguir. Dos anúncios que temos, irmãos, dos cultos presenciais que a Irmandade é conhecedora, dos irmãos que nos acompanham pela internet também. Aos domingos pela manhã, às 8 horas da manhã, todos os domingos há aula de música nesta congregação. Todos são convidados a participar, a aprender a música. Não tem limite de idade, não tem salário, não tem boleto, não tem nenhum custo. Todos são convidados a estar presente aqui às 8 horas da manhã aos domingos para receber instrução da música, segundo para aprender os hinos da nossa igreja, da CCA. Também, irmãos, reforçamos, conforme o que foi anunciado pelo testemunho do irmão diácono, a doação dos alimentos não perecíveis. Às vezes os irmãos, as irmãs que nos acompanham pela internet, que vêm à congregação, não enxerga onde foi utilizado, mas pode ter certeza que muita fome está sendo suprida, não é isso, irmão? Embaixo das pontes, nas casas dos menos favorecidos, e muito o Senhor tem sido glorificado pelos menos favorecidos, irmãos. Então não percamos esse cuidado, essa atenção. Nosso culto alcança lugares longe daqui também. Então, se não for possível que você faça uma doação para a CCA, doe para a igreja mais próxima da tua casa, independente que igreja seja, instituição seja, sendo uma instituição séria. Faça a sua parte para que as pessoas que estão sofrendo nesses tempos possam ser alcançadas também. Porque não importa, irmãos, como, não é isso, irmão? Mas importa que as pessoas sejam alcançadas, não é verdade? Também os irmãos ouviram o testemunho do servo de Deus, da serva de Deus. O Senhor supre, o Senhor chega, o Senhor atende. Vimos também o testemunho de uma pessoa que, não sendo evangélica, fez compromisso e ofereceu o que tinha de bom a Deus. Alcançou uma graça e deu a primeira parte para o Senhor, não é isso? Então fiquemos atentos, irmãos. Todos os dias de culto nós temos oportunidade de fazermos as nossas ofertas ao Senhor. Se você não está na igreja, você tem como fazer via outros meios. Se você não é da CCA, na tua igreja você tem como fazer as suas ofertas. Mas lembre-se que Deus se agrada de quem coloca o coração na obra. Não é isso, irmão Rodrigo? Não pense que as coisas ficam no esquecimento. O Senhor se lembra quando nós abrimos o nosso coração para a obra de Deus. Aos nossos irmãos que estão congregando aqui em Alphaville, ao final tem a possibilidade de fazer as suas ofertas. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, podem fazer através de transferências para a agência 1382 do Bradesco, na conta 0375530, dígito 4, ou na chave Pix, alphaville com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br. Também, queridos irmãos, tenho nos últimos dias conversado com alguns irmãos. Irmão Wagner, ancião em Feira de Santana, irmão Edmilson, ancião em Curitiba, irmão Silas Galvão, ancião em José Bonifácio, todos da CCA, irmão Isaac, ancião em Limeira, todos pedem que saúdem a igreja com a santa paz de Deus. Amém. Também conversando hoje com o irmão Isaac, ele comunicou que o Senhor preparou uma acomodação para aquela irmandade. É um ponto comercial alugado, né, irmão Rodrigo? Bem de frente para o terminal rodoviário de Limeira. É um salão que deve caber ali umas 800 pessoas. Sem muito esforço. E aquela irmandade está pronta para receber a nossa visita. Nós aqui em Alphaville, a nossa irmandade que nos acompanha pela internet. Eles estão prontos para nos receber em frente ao terminal de ônibus. Eles estão prontos para receber uma ajuda, que eles estão reformando o templo.
estão convertendo o salão num templo de adoração a Deus e precisa da ajuda da Irmandade. Quem se sentir, basta entrar em contato com a numeração de WhatsApp aqui que está na tela, ou procurar o irmão Rodrigo para fazer as doações que se fizerem sentir. Eles têm necessidade, Deus vai preparar de eles imprimir alguns papéis para divulgar a salvação. Nós devemos fazer todo dia. E se é em frente ao ponto de ônibus, vamos levar a salvação para quem está em ônibus, quem está subindo, quem está descendo, quem está indo, quem está vindo, e vamos encher aquele salão e o nome de Deus vai ser glorificado. Irmãos, estão na comunhão? Então vamos orar para que o Senhor encha aquele templo também, para que a gente ouça as obras que o Senhor fará no meio deles também. Tá bem assim? Vamos cantar. Tem mais algum anúncio, irmão? Batismo, domingo de manhã, nesta congregação. Se Deus quiser, a água vai estar bem quentinha, né, irmão Rodrigo? Se Deus quiser. Irmão Rodrigo sente de fazer as águas nesse domingo de manhã. Vamos cantar outro hino que o Senhor mandará a sua palavra. Vamos cantar o hino 118.
Glória a Jesus. Aleluia. Fiquemos na liberdade da palavra, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmão Samuel, tem a palavra? Irmão Marquinhos, tem a palavra? Irmão Alves, tem a palavra? Tem mais músicos? Irmão Rodrigo? Paz. Aleluia. Palavra, irmão Bruno. A gente já conseguiu batizar o irmão Bruno. Quem sabe um dia ele não vai vir aqui pregar para nós. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no primeiro livro de Reis. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis. Vamos ler no capítulo 20. Capítulo 20 de 1 Reis. Vamos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar da tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos? Todavia amanhã a estas horas enviareis meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres, por meus filhos, por minha prata, pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses de outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, querida Irmandade, hoje o Senhor nos lembra dessa história desse rei, um rei muito questionado pela sua gestão, um rei que contraiu um matrimônio com uma mulher chamada Jezabel. É isso, né, irmão Rodrigo? Tá certo? E essa mulher, irmãos, foi um casamento comercial, político. Foi um casamento para uma aliança. Jezabel era filha de um rei, vinda de um território, um entreposto comercial muito importante do povo essênio, um povo que criou as grandes embarcações, que durante todo o Império, até o Império Romano, centenas de anos depois, eles usavam essas embarcações dos essênios. Os essênios, um povo muito inteligente, eles que criaram o alfabeto, principalmente as consoantes que usamos até os dias de hoje, foram originadas pelo povo essênio. Depois os gregos incluíram as vogais
nesse abecedário. E era um povo muito inteligente, comerciante, poderoso. E a filha do rei deste povo, de um desses territórios, contraiu matrimônio com esse rei Acabe. E ela, irmãos, defendendo o ponto de vista dela, ela pecou contra o Senhor. Ela, pela fragilidade do governo de Acabe, ela introduziu no reinado daquele rei Acabe a adoração a Baal, a adoração a outros deuses tantos. Ela tomou dos tesouros de Israel para financiar profetas de deuses estranhos. E tamanha foi a força dessa mulher que os próprios sacerdotes, os próprios anciães de Israel tinham que se curvar aos deuses dela. Um tempo tenebroso, um tempo muito terrível. Mas, irmãos, o Senhor nos lembra dessa história, desse fato, que não é um fato fantasioso, é um fato narrado na Bíblia, em diversas passagens. Outros livros históricos narram a mesma situação. Por quê, irmãos? Porque o Senhor quer nos despertar que nós não podemos abrir brecha, porque senão entra costumes que não são cristãos nas nossas vidas. Aquele rei permitiu que o rei de Israel fosse substituído por Baal. E nós, irmãos, no nosso cotidiano, nas conversas que temos, com as amizades que compartilhamos, aquilo que os nossos filhos nós permitimos que eles assistam, que eles usufruam, nós estamos transformando o Deus de Israel por um Deus estranho. E a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos estar atentos e afastar de nós toda sorte de adoração, de maldição, de espírito contrário, para que nos nossos lares, nas nossas vidas, possa ter um rei, o Rei da Glória. Porque é esse o Rei, irmãos, é esse Deus que no dia da nossa aprovação se apresenta com poder, com glória, conforme a serva de Deus testificou. No dia que ela estava mais triste, o Rei da Glória apareceu na vida dela. Foi o Rei da Glória que trouxe o que estava perdido e não precisou nem receber em parcela, estava tudo lá à disposição, porque a bênção, quando ela chega pronta para você tomar parte dela. E essa história também nos lembra, irmãos, que nós narramos um tempo em que um rei se levantou contra o povo de Israel. E esse rei fragilizado aceitou a afronta. E os profetas, aqui fala os anciãos, repreendeu ele. E pela força da repreensão, ele enfrentou aquele rei, aquele exército inimigo. E veja, irmãos, se nós lermos esse capítulo inteiro, o desenrolar dessa história, vai demonstrar que milhares, que dezenas de milhares do exército inimigo o Senhor deu na mão do rei Acabe. Só que, irmãos, o rei principal inimigo que afrontava o povo de Israel, conforme ele ia sendo vencido, ele ia escapando. Não é isso, irmão Rodrigo? Ele ia escapando. Que nem quando nós temos um problema, uma prova, e parece que quando você vai encerrar a prova, ela escapa. E ele foi escapando, até que chegou o tempo, irmãos, que não tinha para onde ele correr, chegou na frente do rei Acabe. E havia determinação de Deus para que ele destruísse aquele rei que havia se levantado e afrontado o povo de Israel. Na hora de ele exercer o que o Senhor recomendou, ele fraquejou de novo. E ele não exerceu o que o Senhor recomendou dele. Irmãos, assim como o Senhor se apresentou para Josué,
Hoje o Senhor se apresenta para a nossa igreja, para a nossa irmandade nessa noite, para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. O que você precisa fazer, faça. Seja forte e corajoso, e o Senhor será contigo todos os dias da tua vida. Não se apequene, irmão. Não se acovarda por qualquer medo. Quantas vezes a bênção passa na porta da tua casa, a bênção passa na tua frente, a bênção está preparada para você e a sua mão ficou mirrada, a sua mão não alcançou. Estiquemos as nossas mãos materiais, estiquemos as nossas mãos espirituais, confiemos no Deus que fez os céus e a terra, sejamos fortes, sejamos corajosos, porque o Senhor tem plano de benção para as nossas vidas, irmãos. Às vezes, para evitar qualquer mal, evitamos. Às vezes o Senhor manda fazer. O nosso irmão que testemunhou, se tiver medo do frio, não sai para a guerra. Se tiver medo de enfrentar as pessoas que estão tomadas por espíritos, por vícios, por drogas, não acontece a obra. Mas o servo de Deus sai na batalha, enfrenta o diabo e o diabo tem que fugir do meio dele, irmão. E o Senhor dá a vitória. E ele tem testemunho para contar para nós. Ele foi sucinto nos testemunhos, porque poderia estar até agora contando obras diferentes, uma das outras. Não é verdade, irmão? Porque quem sai para guerrear, o Senhor se levanta para ajudar. Então hoje o Senhor te convida a ser forte e valoroso. Não fique, irmãos, com medo. Não fique com medo do frio, não fique com medo da batalha, não fique com medo do desconhecido, não fique com medo da novidade. Vá para frente. O Senhor é com a igreja e o Senhor promete, o Senhor recomenda e o Senhor trará vitória no meio de nós. O rei Acabe, irmãos, por essa omissão, ele foi destruído, morreu. Jezabel, defendendo o ponto de vista dela, afrontou o povo de Israel, foi destruída. Teve uma profecia de Elias que o corpo dela não seria nem achado, não seria juntado, porque os cachorros haveriam de comer tudo. Ela foi destruída, teve uma morte horrível, e o corpo dela foi destroçado e os cachorros comeram tudo. Porque quando há afronta contra o povo de Deus, o Senhor vem para justificar. Irmãos, esteja confiante no Senhor, esteja pronto para dar o próximo passo. Nenhuma afronta que se levantar contra você ficará sem resposta, porque o Altíssimo, o Deus de Israel, se levanta para defender a nossa igreja. A igreja, a alma, o servo, a serva, a família, é a afronta que se levanta no meio da família, é a afronta que se levanta contra os nossos filhos, é a afronta que se levanta no nosso emprego, é a afronta que a serva de Deus certificou de um processo que estava se perdido, e as afrontas vão se acumulando e a nossa força vai se diminuindo. Irmãos, sejamos fortes e valorosos. O Senhor nos trará vitória de toda a peleja que colocarmos nas mãos do nosso Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Recebamos ela como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Rodrigo, irmão pode agradecer para nós. Em agradecimento, vamos buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença ajoelhados para Te agradecer por nos ter trazido na Tua casa, ainda que numa noite fria de quarta-feira, mas nenhum de nós, Senhor, sequer titubeou em vir, pois sabíamos que o Senhor nos estaria esperando como sempre esteve e que nós teríamos a resposta, o conforto, Senhor, a justificação da Tua santa palavra.
Louvado seja Deus, porque todas as vezes que batemos na porta da misericórdia, ela se abre para nós, Senhor. Faz com que ela se abra sempre e que os nossos corações também estejam abertos para receber a Tua santa palavra. No nome de Jesus Cristo, encoraja-nos por esta Tua palavra, nos ensina a melhor Te servir, Senhor. Tira de nós o nosso eu e enche-nos das coisas de Deus. Uma coisa temos certeza, o nosso adversário já saiu em retirada da nossa vida, porque foi ordem da Tua palavra, e ao mandado do Eterno foge o rei do inferno. Em nome de Jesus, encoraja. Encoraja a Tua igreja, enche esse lugar da Tua glória, enche o Teu povo da Tua graça, enche o Teu povo de coragem. Esse mesmo rei Acabe afrontou a Nabote, Senhor, e quis tomar a vinha dele que era pequenininha. Ele era menor, ele era mais fraco, ele era desprotegido, mas ele era crente em Jesus Cristo, e quem tem Deus nunca está sozinho. Enche a Tua igreja de coragem no nome de Jesus. Alamanaia, glória ao nome do Senhor. Com Deus sempre vai ser a maioria, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glória, glória a Deus. Que essa palavra ache guarida nos nossos corações e que nós creiamos nela, que sejamos encorajados amanhã ou depois, quando as lutas se levantarem, nós possamos crer. O Senhor deu ordem, prepara-te para o próximo passo, e nós estamos aqui, Senhor, firmado, com a lâmpada acesa, para cumprir a Tua vontade na nossa vida. Despeça-nos na paz de Deus. E abençoa as ofertas do Teu povo, fazendo-nos, acima de tudo, meditar na Tua gloriosa palavra. Em nome de Jesus, damos graças a Deus por tudo, aquele que vive e reina por toda a eternidade sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Bendito é Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, na frente dos bancos temos os envelopes, a qual podemos fazer as nossas ofertas ao Senhor. Toda a Irmandade é convidada a participar, não como uma obrigação, mas como uma oferta que você faz para o nosso Senhor. Algum dos nossos irmãos precisa passar cartão de crédito ou débito? Basta se dirigir à portaria. Glória a Deus. Aleluia. O fruto do amor da igreja, voltem para atendimento da própria Irmandade. Tivemos testemunhas hoje de que o Senhor opera pelo fruto do amor da igreja. Não é verdade? E, irmãos, e o Senhor prospera. Se tiver alguma coisa entre a nossa Irmandade aqui na igreja ou na internet, que está alguma coisa presa na tua vida, vocês receberam instrução no testemunho. Não é isso, irmão? Faz propósito com o Senhor de oferecer o melhor para Deus e vai ver que as portas vão se abrir nas vidas de nossas também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos preparar o hino da despedida. Irmão Samuel, pede um hino para nós. 184. Vamos preparar o hino 184 enquanto os irmãos passam o cartão. Testemunho do irmão Alves deu fé, está todo mundo indo fazer a oferta hoje. Glória a Deus. E vai ter obra, se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, é muita coragem. O irmão Samuel está passando álcool em gel na mão, nesse frio. Isso trem dá uma gelada na mão, que só a misericórdia de Deus.
E quem é careca então, irmão? Daí você passa na mão assim, você esquece, passa... Meu Jesus, o trem gela demais. É ou não é, irmão? A coisa é feia, né? Concluiu aí, irmã Mara? Terminou? Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer as ofertas, irmãos? Bondoso Deus, graças nós te damos por todo o bem que alcançamos das tuas mãos. Graças te damos, Senhor, que hoje pudemos ouvir que tu cuida dos pequeninos, dos menos favorecidos na terra. E te damos graças também, Senhor, pela oferta que tu tem nos preparado nessa noite, tem despertado os teus filhos, as tuas filhas, abrindo o coração na tua obra. Senhor, abençoa de onde saiu, permita que possa haver prosperidade sem medidas na vida dos teus filhos e das tuas filhas. E quem queria ofertar e não pôde, Senhor eterno, da mesma maneira, prospera os nossos caminhos, para que em tudo o teu nome possa ser glorificado. E onde, Senhor eterno, for utilizado o fruto do amor da igreja, que haja, Senhor eterno, a manifestação do teu poder, entrando com alegria, com renovação do espírito, com a prosperidade e a promessa, Senhor eterno, de vida eterna na vida dos teus pequeninos na terra. Tudo isso pedimos e rendemos-lhe graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo. Vamos cantar o hino 184, 184. Glória a Deus, aleluia. Recebamos todos, queridos irmãos, querida irmandade, a santa paz de Deus.
E que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.